Ai, eu não aguento. Alô, alô, meu povo, muito boa tarde. Ó, a Pro tá passando aqui, invadindo o seu horário de almoço. Ai, ai. Vamos esperar esse povo entrar. Eu tô igualzinho os aviões da TAM, sempre voando, de vez em quando com falha de conexão, caindo. Piada ruim à parte. Boa tarde, meu povo. Ó, tô passando aqui pra invadir seu horário do almoço. Eu não costumo passar aqui pra fazer live ao vivo, pra te encontrar, pra dar um croque em você, mas hoje eu decidi entrar aqui rapidinho porque eu quero falar de um assunto pra vocês aqui muito importante, né? Que é sobre a ordem dos exercícios. Então, assim, o que eu vou começar a fazer aqui? No horário do almoço, eu vou começar a trazer alguns temas que vocês me trazem muito na caixinha de pergunta. Então, como eu sei que tem gente aqui que treina sem personal, que tem gente aqui que tá perdida na academia, mas ainda assim quer ficar magra, quer melhorar a postura, a gente vai começar a fazer aqui várias lives para te ajudar nesse seu processo, tá? Então, pra quem é novo aí e não me conhece, muito prazer, eu sou a Pro do Croque. Brincadeira, gente. Eu sou a Keila, personal trainer, e aqui eu ajudo mulheres a ficar magra e melhorar a postura em até 90 dias. E nessa live de hoje, nesse conteúdo de hoje, eu quero falar com você sobre a ordem dos exercícios ideal para mulher que quer ficar magra e melhorar a postura. Ô Pro, eu posso começar por qualquer exercício? Eu posso chegar na academia e o primeiro livre, eu subir lá e fazer os exercícios? É isso que a gente vai falar já já. O que acontece, né, meu povo? Isso acontece demais, de quem treina aí sem um personal do lado, né? Quem treina às vezes só com o professor da academia, ou quem treina em condomínio e não tem ali um professor para orientar. A pessoa simplesmente vai no primeiro, né? Ah, eu já tô com vontade. É como se a pessoa fizesse assim, ó. Põe o dedo na boca, levanta o dedo. O primeiro livre é o que eu vou fazer. E não é bem assim. Então, se você quer emagrecer, de fato, acelerar o seu processo de emagrecimento, a ordem dos exercícios, ela é um fator primordial para você conseguir alcançar esse resultado, né? E por que essa ordem? Na verdade, vamos começar aqui explicando para quem ainda é novo, para quem não sabe, ou para quem é iniciante, vamos contextualizar as coisas. Então, primeira coisa, o que a gente fala de ordem dos exercícios, né? É a sequência, a escolha dos exercícios que você vai fazer. Então, como que você vai começar seu treino? Pela esteira, pela mobilidade? E depois, qual o seu próximo exercício? Qual o segundo? Qual o terceiro? Qual o quarto? Isso é a ordem dos exercícios. Então, para quem quer emagrecer principalmente, a gente tá falando ali, essa ordem dos exercícios, ela é fundamental. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda pra mim, você que tá me vendo aqui ao vivo, responda pra mim aqui no chat. Você que não está vendo ao vivo e vai ver essa live depois, quero que você me responda nos comentários. Pra você, o que é mais desafiador fazer quando a gente tá falando em treino de perna? É mais fácil você fazer um agachamento ou é mais fácil você fazer uma cadeira extensora? Responde aqui pra mim. E pra você que vai ver depois, manda aqui nos comentários. É mais fácil o quê? O que exige mais de você? O que precisa de mais coordenação? O que precisa de mais força, de mais controle, de mais carga, de mais equilíbrio? É você fazer um agachamento ou você fazer uma cadeira extensora? Aquela cadeirinha que você senta e faz assim com a perninha, ó, estende, né? A perninha pra cima. Qual que é mais fácil fazer? Manda aí pra nós aí, vamos ver como é que vocês estão. Por que é importante a gente contextualizar isso, né? Porque ontem mesmo eu tava na academia gravando, o que eu percebo? Tem algumas pessoas que vai treinar no horário do almoço. Então a pessoa chega assim, o primeiro aparelho que ela vê livre, ela já senta e vai fazer, sem antes preparar. Então por isso que muitas pessoas ficam na academia tempo e não tem resultado. Fica frustrada, depois para, depois larga. Eu vou sair da academia, porque, sabe, não funciona pra mim. Isso não é pra mim, não. Esse treino de treinar não é pra mim, não. Ô, minha filha, é claro que é pra você e é pra todos nós que precisamos. A questão é que você não tá sabendo fazer as coisas certas. Por isso que você não tá tendo os resultados que você deseja.
E por que é tão importante, eu seguir essa ordem, né? Por que é tão importante eu seguir essa ordem? Gente, você tem que imaginar o seu corpo como uma bateria. Então, quando você chega, você tem um limite para essa bateria. Porque conforme os exercícios que você vai fazendo, o que acontece ali? Você vai perdendo energia. Então, você vai gerando mais fadiga, você vai perdendo energia no seu corpo. Então, com isso, os seus últimos exercícios, eles são os mais comprometidos, né? Em questão de carga, em questão de cadência, que é a amplitude do movimento. Então, assim, quanto mais você deixa pro último, os últimos exercícios são os exercícios que você já tá cansada, você já vem de uma fadiga dos primeiros exercícios. Se você deixa os principais, os primordiais pra depois, você ainda vai ficar mais fadigada, vai ficar mais cansada, por isso que você não vai ter resultado. Então, seguir uma ordem dos exercícios é fundamental para quem quer emagrecer, principalmente, tá? Então, assim, quais que são os benefícios? Que benefício eu tenho de seguir uma ordem, de ter um treino estruturado? Primeiro, você vai conseguir aumentar o seu déficit energético, que é o consumo ali. Porque pra quem quer emagrecer, uma coisa que você precisa muito entender é: gente, emagrecimento é uma conta simples, que muita gente acha, emagrecimento é uma coisa difícil, eu não consigo, meu metabolismo é lento, não sei o quê. Não, minha filha, você só precisa, no seu dia, você precisa consumir menos, né, dar uma seguradinha, consumir menos e gastar mais. E o exercício, ele entra nesse processo de emagrecimento, ele é tão eficiente, por quê? Porque ele ajuda no final do dia você gastar mais, tá? Então, por mais, não ajustou tão ali a alimentação, mas se treinou, se gastou mais energia e conseguir ficar ainda num déficit calórico ali, você ainda vai conseguir emagrecer, diferente de uma pessoa que não treina, não faz nada, ela só tenta ali fazer dieta. Então, por isso que o exercício, ele entra como um fator determinante para quem quer emagrecer. Mas e só se eu treinar e não fazer dieta, eu vou emagrecer? Olha, aí eu preciso te dar um croque se você também estiver fazendo só isso, né? Porque ele é um fator determinante, ele é um fator muito importante, mas a alimentação também, ela tem que estar ali equilibrada, tá? Então são coisas importantes que a gente tem que fazer. E aí, por onde que eu começo, né? Se eu quero emagrecer, por onde que eu começo? O que que eu vejo? Até quando eu dava aula de personal presencial, quando eu era professora de academia, independentemente do período, hoje que às vezes eu vou na academia gravar, o que eu vejo muito é, a pessoa chega, ela vai pra esteira, se esse não for o seu caminho, você fala, não concordo, eu não faço desse jeito, esse não é o caminho que eu sigo, mas a grande maioria que eu vejo segue esse caminho. A pessoa chega, pega a água, deixa o celular ou deixa a bolsa, sobe pras esteiras e fica ali. Aí ali ela fica 10, 15, 20 minutos. Aí depois ela olha lá pra baixo e fala: eu acho que hoje eu não vou fazer musculação não, porque eu não sei usar esses aparelhos direito. Aí depois ela fala: eu vou deixar, tá lá no trem da panturrilha, eu vou deixar esse pra amanhã, esse não precisa não. Esse aqui eu vou pular, eu prefiro ficar aqui no cardio. Então a pessoa fica ali no cardio, começa o treino assim, sempre pelo cardio. E por quê, né? Que pra quem quer emagrecer, de repente, você seguir essa ordem, você ir pelo cardio, depois você começar ali pelas primeiras cadeiras que estão livres, cadeira extensora, cadeira flexora, ou às vezes pega um pezinho e tá lá fazendo rosca direta, né? Tríceps francês. Gente, seguir esse caminho é o pior caminho que você pode fazer e seguir se você quer emagrecer. Por quê? Lembra lá no início que eu falei que o seu corpo, ele é uma bateria e ele tem um consumo de energia por dia. Então, se você chega ali simplesmente taca o pau e vai fazendo, se ficou 20 minutos lá na esteira, grande parte da sua energia, do seu glicogênio muscular que está estocado ali para você usar no treino já ficou lá. Então aí quando você desce lá para treinar de verdade, colocar estímulo e colocar peso, você não consegue. Ou vai dando pro final do treino, você tá morta, já não tá mais aguentando nada, tá fazendo tudo de qualquer jeito, a técnica já tá tudo mais ou menos, a carga tá desse tamanho, é 2 kg de cada lado. Mas por quê? Porque você desperdiçou boa parte da sua energia lá em cima, lá na esteira. Então isso eu vejo muito, que são erros muito comuns, que a pessoa começa sempre na esteira, depois desce, vai na primeira máquina disponível, sem seguir uma ordem, né? Sem ter um planejamento. Então hoje eu vou falar aqui pra você não cometer esses erros que eu acabei de falar, ainda vou te dar uma sequência aqui pra você seguir, tá? Então, quando a gente fala de ordem dos exercícios, que eu sempre falo, né, com os meus alunos e que eu sempre faço aqui.
A ordem dos exercícios, ela depende muito de que grupamento muscular você quer trabalhar naquele treino. Então, vamos pensar numa mulher que quer emagrecer e quer ganhar coxa, por exemplo. Olha, eu quero ter uma coxa mais torneada, eu quero ter uma coxa mais definida, mas eu também quero diminuir minha barriga, eu quero acabar com a barriga, quero ficar com o braço mais fino, né? Isso que vocês falam, eu quero diminuir esse braço, eu quero ficar com o braço mais fino. Então, para isso, tem uma ordem aqui que eu vou deixar para você, que você pode fazer, aplicar, se você esse é seu desejo, que vai dar muito bom para você. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, tem que ter essa ordem, né? Então, você não pode simplesmente chegar e fazer qualquer coisa. Então, se você foi ali, uma forma que eu gosto muito de começar os treinos, que eu prescrevo muito para as minhas alunas, até quando eu dava aula de personal presencial, que eu fazia, é sempre assim. Primeiro eu faço a avaliação ali e vejo que os grupamentos musculares, naquele treino que eu vou trabalhar no dia, essa pessoa precisa dar ênfase. Então, se é uma mulher que ela quer perder barriga, que ela quer definir coxa, por exemplo, eu vou fazer mobilidades específicas e vou aquecer no próprio aparelho, tá? Então, em vez de levar ela lá pra cima, deixar ela lá 10, 15 minutos aquecendo a esteira, não é uma prática que eu faço. Então, primeiro eu começo por mobilidade dessas articulações para preparar essa musculatura. Então, a gente começa ali de mobilidade. Se é um treino, se ela quer desenvolver um treino de membros inferiores ali, ela quer desenvolver a coxa, a gente começa fazendo mobilidade de todas as articulações que envolvem a coxa. Então, se no treino tem agachamento, afundo, leg press, a gente começa fazendo mobilidade ali da região do quadril. Aí faz mobilidade da região do quadril, pode começar de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Então, faz do movimento ali da região do quadril, depois desce para o joelho e depois vai para o tornozelo. Então, as 3 articulações ali, a gente faz mobilidade para essas 3 articulações. Por que é importante, né, você fazer a mobilidade e preparar o seu corpo? Porque aí você tem que pensar assim, ó, você tá fria ali, você chegou da rua, você tá com a sua, tipo, o seu corpo não tá aquecido, você tá fria. Quando você prepara o seu corpo para receber sobrecarga articular, você deixa as suas articulações mais prontas. Então, você pode fazer um aquecimento específico no próprio aparelho que você vai começar como primeiro. Então, como a gente tá falando, se é um treino de coxa, né, que você quer dar ênfase nessa coxa, você pode primeiro fazer essa mobilidade e depois fazer um aquecimento específico. Por exemplo, vamos colocar que a gente vai começar do agachamento. Por que começar do agachamento, Keila? Porque essa ordem importa. Então, por mais que você queira desenvolver coxa, não vai sentar na cadeira extensora e ficar lá fazendo cadeira extensora. Porque na hora que você for pro agachamento, for pro afundo, for pro leg press, que são exercícios construtores, você vai estar morta e você não vai conseguir, a sua carga vai ficar comprometida, a sua execução pode ficar comprometida. Então, por isso é importante você sempre começar na prioridade daqueles exercícios que vai gastar mais de você, tá? Então, pensando aqui, se a gente vai começar do agachamento, a gente fez a mobilidade, vai começar com 2 séries ali. Você pode começar até com 2 séries, com a carga bem baixa ou só com a barra nas costas, só para aquecer essa musculatura. Aí, o que você faz? Aquece bem um aquecimento específico dessa musculatura para depois você colocar sua carga principal e ir para séries válidas, que a gente chama. Então, vou pensar aqui nos treinos. Um método que eu gosto e que eu aplico, que serve como aquecimento e preparação, principalmente para os próximos exercícios, é um método que eu chamo de pirâmide crescente, que até uma pessoa que já é mais iniciante pode colocar. O que a pirâmide crescente faz? Você vai começar, fez as 2 séries de preparação, você vai colocar com a carga ali que você faria de 12 a 15 repetições. Então, coloca lá uma carga desafiadora, porque você começa com mais repetições, né? Aumenta as repetições, diminui a carga e vai preparando essa musculatura para nas últimas séries ali você conseguir ter um bom trabalho e aproveitar ao máximo esse exercício que você está fazendo. Então, como que você faz a pirâmide, né? Você começa ali, coloca uma carga para fazer de 12 a 15 repetições. Beleza, aí você descansa lá 70 segundos, 80 segundos. Aí você vai aumentar essa carga e vai fazer uma série ali de 10 a 12 repetições. Por quê? É uma pirâmide, então conforme as repetições elas vão diminuindo, você vai aumentando a sua carga. E como você já está bem aquecida, você consegue pegar cargas maiores. Muita gente sente dor, muita gente sente desconforto, muita gente sente dor na lombar. Por quê? Porque vai treinar e não prepara a musculatura para receber essa sobrecarga. Vai treinar e treina de qualquer jeito.
Aí a sua musculatura ela não suporta a carga. Então por isso que você tem que começar o seu treino preparando, mandando estímulo neural, preparando essa musculatura para receber carga. Uma vez que você faz isso, a sua musculatura ela já sabe, ela já entende, sabe? Ela já entende o quê? Que você vai preparar essa musculatura para receber sobrecarga. Então, beleza, próxima série, o que você vai fazer ali no agachamento? Você vai aumentar um pouquinho mais a carga e vai diminuir as repetições. Você vai colocar uma carga para você fazer de 8 a 10 repetições. Então é um jeito que eu gosto demais, que eu aplico muito, quem é meu aluno aqui sabe, que eu aplico muito essas estratégias para a pessoa desenvolver e não ficar simplesmente trabalhando ali na academia a vida inteira e não tem resultado. E é uma excelente forma de você aquecer. Então, assim, que é o nosso tema de hoje, né? Sobre a ordem dos exercícios. Eu não sei de onde você é, mas a minha mãe sempre que ela queria falar alguma coisa, eu sou mineira, né? Minha mãe falava assim, ó. A ordem da verdura não vai alterar a sopa, não. Ô, mãe, qual que eu coloco primeiro? A cebolinha? Ou a cebola? Ou coisa que eu fazia alguma salada, ela sempre falava. A ordem da verdura não vai alterar a sopa. Então, nesse caso aqui, eu tô aqui pra contrariar o que a minha mãe falava. Nesse caso, quando a gente tá falando de treino, a ordem da verdura vai alterar a sopa, sim. Porque se você começar fazendo os exercícios isolados lá primeiro, se você não ter essa sequência que para preparar primeiro esses músculos, você não vai conseguir ter resultado, porque você vai fadigar, no seu terceiro exercício já tá morta, entendeu? Então a ordem das verduras aqui, a ordem das verduras altera a sopa nessa condição. Então, meu povo, como que eu gosto, né? Eu gosto dessa forma de aquecimento para preparar mesmo o músculo, preparar para a sobrecarga. E depois eu vou colocando na prioridade. Então, como o exemplo tá aqui de uma pessoa que quer perder barriga e desenvolver quadríceps, a gente aquece bem ali no agachamento, né? Depois eu gosto de ir para um exercício que ainda vai exigir muito da pessoa, que é o afundo. Então, eu não consigo fazer afundo porque eu tenho desequilíbrio. Eu não consigo fazer afundo porque dói meu joelho. Eu não consigo fazer afundo porque eu não consigo. Então, assim, tem essas nuances. E quem não consegue fazer afundo, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e pesquisar, porque tem vários vídeos aqui no TikTok que eu coloco como você desenvolver que não faz afundo. Como você que não faz afundo começar. Como iniciante pode começar no afundo e desenvolver. Então, você larga a mão de ser assim e entra lá no TikTok e procura lá. Keila Amélia Personal, como fazer afundo. Você vai achar lá o vídeo que eu falo sobre isso. Então, assim, o afundo é um exercício que eu gosto muito. Por quê? Porque exige bastante equilíbrio, exige bastante estabilidade. Então, é um exercício que não dá. Escuta aqui, presta atenção. É um exercício que não dá, não tem condição de você colocar ele no quarto exercício, no quinto exercício do seu treino. Você morre se você deixar pra fazer ele lá, né? Então, o que acontece? Você precisa fazer ele logo primeiro ali, ou segundo no máximo. Porque se você deixar ele muito pra depois, você não vai dar conta de fazer, tá? Então, o que eu olho, né, quando eu vou pensar nessa sequência? Eu olho isso primeiro, o que eu quero trabalhar? Segundo, é um exercício que vai exigir muito meu aluno, então é um exercício que eu tenho que ir ali no segundo, no máximo ali no terceiro, que é o caso do afundo. Então quem faz afundo, ou coloca ele primeiro, ou coloca ele segundo. Se você coloca ele muito pra baixo, não vai dar bom, tá? Então aí depois eu vou fazer um leg press ali pra mudar o ângulo do movimento, pra não ficar tudo fazendo igual, o mesmo exercício, que eu vejo na academia assim, tem gente que faz agachamento livre, sai do agachamento livre, vai fazer agachamento no Smith, sai do agachamento no Smith, vai fazer agachamento hack. Ô, meu povo! Pelo amor de Deus, não, tá tudo errado, não dá pra ficar fazendo sempre. Você tá fazendo o mesmo agachamento. Então você tem que mudar o ângulo do exercício. Por quê? Você só mudou a máquina, mas você tá fazendo a mesma coisa com os mesmos estímulos. Então o que acontece? Se você fez lá o agachamento, você tem que mudar esse estímulo. Vai fazer um afundo, vai fazer um leg press, entendeu? Muda, tem que mudar. Não dá pra ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então o que acontece? Você vai fazer ali um leg press, você consegue colocar mais carga, sabe? Você consegue dar mais estímulo, você consegue colocar muito mais carga no leg press. Só depois, para essa pessoa que quer desenvolver esse quadríceps, essa coxa, que aí sim a gente vai lá para a cadeira extensora.
né? E às vezes na cadeira extensora, a depender do nível de treinamento dessa pessoa, porque essa variável ela é importante, a depender do nível de treinamento dessa pessoa, aí sim a gente vai pensar em métodos, né? Então vamos colocar um método de intensificação, o que é método, né? Métodos são variáveis do treino que a gente consegue colocar para deixar o seu treino ou mais intenso ou para fazer mais em menos tempo. Então assim, ou fazer um volume maior em menos tempo. Então o método, a gente aplica ele no treino a depender do que a gente quer ali naquele momento. Então, o que acontece? A cadeira extensora é um exercício que eu gosto de deixar ela praticamente ali, quarto exercício, né, do treino para quem quer desenvolver quadríceps. Eu gosto de deixar ela um pouco mais, porque ela vai exigir muito menos de você do que um agachamento, por exemplo. E é importante colocar ela porque esses outros exercícios que eu citei antes, agachamento, afundo, leg press, eles trabalham muito a coxa, muito, e glúteo também. Porém, são esses exercícios, eles não tem um músculo da coxa, que ele cruza, ele movimenta as duas articulações, tanto quadril quanto joelho. E quando você trabalha esses exercícios que eu te falei antes, você não trabalha esse músculo, que é aquele músculo que corta aquelas pessoas, aquelas mulheres que vocês veem que as coxas é tudo desenhado, é rasgado assim no meio. Esse músculo, ele trabalha na cadeira extensora. Então, quando você faz agachamento leg a fundo, você trabalha esses outros 3 músculos. E o reto femoral, que é esse músculo que compõe a coxa, né, que são 4 músculos, ele trabalha quando faz ou cadeira extensora ou quando você faz a nórdica, tá? A nórdica reversa, né? Que a gente inclina para trás e faz ali uma extensão. Se não for assim, ele não trabalha. Então, por isso que... eu quero emagrecer. Não importa, eu gosto de colocar, se a pessoa quer emagrecer e ela quer olhar pro espelho, ela quer olhar pra coxa e ver uma coxa definida, esse é um exercício que eu gosto. Porém, não é um exercício que eu aplico no início do treino, que é o que eu vejo, né? Que a maioria das mulheres que treinam sem um acompanhamento, sem uma instrução, vai ali, a primeira que tá livre eu vou fazer. A primeira que tá, eu tô com pressa, eu tenho que voltar pra casa logo. Ô, meu povo, viu? E eu entendo que a nossa vida que acontece no dia a dia, ela é assim mesmo, ela é corrida, ela é sofrida. Tem dia que eu tô na academia e eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que esperar. Aí, como, né, eu consigo variar vários exercícios e para trabalhar mesmo esse objetivo que eu tô trabalhando, eu não consigo ficar na fila, tipo, eu vou fazer outra coisa, que eu sei que vai trabalhar o mesmo grupamento muscular, né? Mas agora, tenta se organizar para você ir na academia nos horários mais tranquilos, para você conseguir seguir esse treino, para não ficar fazendo treinos aleatórios, fazendo treino sem a primeira cadeira livre, eu vou fazer, sabe? A primeira. Aí por isso que você não tem resultado. Então é muito importante você seguir essa ordem, você ter essa ordem. Então colocar ali os exercícios que mais vai exigir de você. Seguir a ordem da prioridade. Então, o que eu quero trabalhar? A gente falou aqui de uma pessoa que quer, por exemplo, perder barriga e definir a coxa. Aí você pode estar pensando, ai, Keila, mas por que você falou perder barriga? Até agora você não falou de abdominal. Porque muita gente pensa isso, né? Nossa, mas eu tenho que fazer abdominal porque eu preciso perder barriga. Então, eu tenho que ir na academia fazer abdominal. Ô, minha filha, se você tiver... Olha, eu juro que eu vou te dar um croque. Se você ainda até hoje, no dia 13/3 de 2025, você ainda vai na academia achando que abdominal vai fazer você perder a barriga, eu vou te dar um croque. Gente, o abdominal, o exercício isolado em si, ele não vai trabalhar, não tem um radinho no seu corpo que você cata o rádio, liga e fala assim, alô, do setor abdominal, viu, fia? Faz um favor pra mim, queima uns pneuzinhos que eu tô aqui na barriga. Ô, meu povo, não existe isso não. Então, por que às vezes a gente começa a treinar e a gente percebe o quê? Que a barriga, ela diminui, as costas ali, às vezes queima mais, a gente percebe que as costas mudam primeiro, né? A barriga muda primeiro, porque são regiões que tem mais gordura. Então, assim, se você é uma pessoa que você quer tá acima do peso, você quer emagrecer, onde tem mais gordura acumulada no seu corpo, é onde que o seu corpo vai gastar. O seu corpo, ele vai trabalhar de forma global nesse processo de queima de gordura. Ele não vai ali específico ali, ó, ela quer perder a barriga, então ela vai fazer abdominal e o abdominal vai diminuir a barriga dela. Não, isso não existe.
Não existe. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. E onde tem mais acumulado é onde que ele vai acabar primeiro. É onde que ele vai trabalhar mais para diminuir. E nós mulheres, nós abençoadas, né? Nós temos uma característica a mais. Porque que não sei se você já reparou ou não, você pode até comentar comigo. Tem gente, você entra na academia, você e seu marido, entra na academia junto. Porque eu já dei muita aula pra casal. E era assim, ó, os dois juntos no mesmo dia, a mesma avaliação, treinava, fazia exercício diferente, mas eu olhava, tava ali com um, tava ali com o outro. O homem teve resultado, perdeu barriga muito mais rápido que a mulher. Aí ela assim, Pro, mas que é isso? Por que ele tem mais resultado primeiro que eu? Gente, tem uma coisa que nós mulheres, a gente é diferente dos homens. Os nossos hormônios é diferente dos homens. E nós, por ter gestação, a gente por ter o útero que vai gerar filho, a gordura, ela tende ainda a ficar mais difícil de sair dessa região nossa, porque a gordura, ela não é toda mal, ela não é a tentação em pessoa, em gordura. Não, ela não é, porque ela tem um papel protetor térmico ali nosso para gestação. Por isso que para nós mulheres, às vezes aquela gordurinha, a não ser essas mulheres que vai ali e faz procedimento estético, cirúrgico e tira ali a base da faca. Mas por que para nós mulheres essa parte infra, embaixo do abdômen, às vezes é até mais difícil? Você diminui tudo, ainda tá ali aquela pontinha do abdômen. Oh, mas meu Deus do céu, parece um treino, não solta! É por causa disso, porque ela tá ali pra te proteger. Ela tem um papel isolante térmico, ela faz a parte hormonal também, a gordura tem esse papel. Então, por isso que é tão complicado, é tão difícil você acabar secar assim, ó. Entrou na academia, amanhã tô com a barriga chapada. É complicado, meu povo, é complicado. Precisa de processo, precisa de tempo, precisa de seguir essa sequência certa aqui que eu estou falando pra você. Por quê? O que acontece? Quando você segue essa sequência certa, seu corpo, ele entende, nossa, ela gastou muita energia. Pensa, ó, você foi lá no agachamento, você fez 2 séries preparatórias, você fez mais 3 a 4 séries, com uma carga boa, se desafiando, coração na boca, foi lá no Léo, foi lá no afundo também, agachou, precisou de equilíbrio, músculos estabilizadores para segurar o peso, aquele trem todo, coração na boca, ó, a língua saindo aqui, ó, porque o afundo, o povo fala que não é de Deus, né? Diz que Deus criou o corpo, o diabo por aí criou o afundo. Eu não concordo com isso não, porque eu acho que ele é um exercício que ele é massa, ele te desafia demais. Mas ele constrói muita coisa também, então eu acho o afundo um exercício excelente. Excelente. Ah, se você não gosta, aí já é outra coisa. Mas falar que o exercício é ruim, não dá pra falar. Então, né, precisa de todos esses músculos estabilizadores, gasta muita energia, né, pra executar. Depois você vai ali pro leg, ainda mais carga, mais controle no movimento, não desce de qualquer jeito. Então, fazendo esses exercícios bem feitos, você não tem que ficar preocupada em ficar fazendo abdominal para perder a barriga. Por quê? Porque essa sequência é poderosa, sabe? Essa sequência, ela é poderosa para aumentar esse déficit energético e te ajudar a ficar magra, perder barriga, né? Perder barriga, diminuir a gordura das costas, ficar com o braço mais fino, não ficar com aquele braço grande, né? Põe a blusa assim, tá aquele braço arrochando. Não, ficar um braço mais bonito, um braço feminino, um braço, né, do jeito que você quer. Porque cada um acha bonito uma coisa, então o bonito pra mim é diferente do que é bonito pra você e tá tudo certo. Então, meu povo, tem tudo isso que é essencial pra você conseguir, de fato, a ter mais resultado nos seus treinos, tá? Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Gente, olha, lembra lá que eu vou te dar um croque quando você estiver treinando? Eu não posso sair colocando o primeiro exercício, não. O que eu vejo na frente, não. Calma, o que eu quero hoje com esse treino? Qual que é o objetivo disso aqui? Agora, a gente deu o exemplo de uma pessoa que ela quer desenvolver coxa. Agora, vamos falar de uma mulher que quer desenvolver glúteo? Então, minha bunda é murcha, aquela bundinha pra baixo, aquela bunda... Gente do céu, é uma tristeza. Põe um biquíni e fica um trem murcho pra dentro, assim, aquele pneuzinho, aquela bananinha que ninguém dá conta, sabe? Aquela tristeza de glúteo. O que é que eu faço pra melhorar isso? Então, nesse caso, a ordem dos exercícios, ela muda. Por que que ela muda, Por que que eu não posso começar na esteira? Porque você vai destravar esse quadril para você conseguir amplitude. Você vai fazer isso, fazer mobilidade específica para esse quadril. Se você quer desenvolver o glúteo,
tem um músculo que ele é um safado. Ele rouba a ação do glúteo assim de montão. E muita gente nem percebe. Por quê? Hoje, inclusive, eu publiquei um vídeo que eu falei assim, ó, por que eu não prescrevo essa cadeira para as minhas alunas e por que essa cadeira eu acho ela inútil? Tá aqui, depois que terminar essa live tu vai lá e ver. Porque tem muitas mulheres, a grande maioria, possui um músculo, esse músculo interno da coxa, que são os adutores do seu quadril. Então, esses músculos, eles por natureza, eles tendem a ter encurtamento e rigidez. Eles tendem a ser músculos mais encurtados, porque por classificação de músculo. Então a gente tem músculo tônico, músculo fásico, que são músculos mais antigos e da postura, e músculos mais novos, de quando a gente começa a andar ali, que o bebê começa a andar, e esses músculos são criados, esses músculos vão se desenvolvendo a partir do desenvolvimento da criança, tá? Como é um assunto muito fundo, e eu não preciso explicar todo o desenvolvimento aqui dos músculos, só preciso entender o seguinte. Os músculos tônicos são músculos que eles são mais antigos, são os músculos da postura, e eles tendem a ser músculos que são mais rígidos, tá? Eles são músculos que eles tendem a essa rigidez. E os adutores é esse grupamento muscular, ele faz parte de todos esses grupamentos musculares que eles tendem a essa rigidez. Então, por isso que você já viu que é povo que vai agachar assim, faz aquele agachamento desse tamanho, aí vai descer o joelhinho e entra pra dentro assim? Por que isso acontece? Por que eu tô lá prestando atenção no meu joelho, eu tô falando com ele, meu filho, você vai ficar pra fora. Aí você agacha, quando você filma, você agachando. Você tá agachando com o joelhinho pra dentro. Ai, que miséria, por que isso acontece, meu Deus? Às vezes, o que acontece aí é o seguinte... Algumas pessoas, é falta de consciência mesmo da gente ir lá e falar, olha, abre o joelho na hora de agachar, joga a ponta do joelho pra fora. Outras pessoas o glúteo é fraco. E esses adutores, que é esse interno da sua coxa, é um músculo forte. Aí ele traciona, né? O glúteo, sempre se tem que pensar no músculo como um cabo de guerra. Um puxa de um lado e um cede do outro. Então, como o glúteo, ele tá fraco e o adutor tá forte, ele meio que rouba a ação do adutor. Por isso que você... vai fazer agachamento e aquele joelho entra. Vai fazer agachamento e a bunda não desenvolve. Por quê? Porque esse músculo é um ladrão. Ele rouba a ação do glúteo. Por isso que você não consegue se desenvolver. Tá lá fazendo 30 anos na academia e a bundinha tá lá murcha, com a bundinha com a tristeza. Tem mulher que vai falar, olha, a minha bunda tem jeito não. Tá, gente, tá pior. Tá uma tristeza. Então, muitas vezes, essa bunda triste, isolada, cabisbaixa pra baixo, é porque isso acontece. Porque esse músculo, ele rouba a ação do outro. E se você quer, por exemplo, desenvolver esse glúteo, né? E aí, por onde que eu começo a treinar? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer essas mobilidades e alongar esse adutor, sabe? Tem um exercício que eu já publiquei vários vídeos dele também, você pode procurar. E também, eu não vou procurar nada, vou jogar aqui no Google, você joga aí, borboletão. Ou borboleta, ou alongamentos de adutor. Você vai ver vários vídeos ensinando a fazer esses alongamentos. Então, se você alonga esse adutor e faz mobilidade de quadril, tornozelo e joelho, já é ótimo para você começar o seu treino de glúteo. E para quem não sente o glúteo, para quem o glúteo não desenvolve, a pessoa tá ali se matando, mas tá ali, ó, fazendo bonitinho, e o glúteo tá aquela tristeza. O que é que você precisa fazer? Você precisa acordar esse glúteo. Mas como assim acordar glúteo e glúteo dorme? Minha filha. O que é que acontece, ó? Principalmente para mulheres que ficam sentadas. Se você fica sentado o dia inteiro, o glúteo, ele é uma massa muito grande. Ele é um músculo muito grande e forte que gasta energia, gasta oxigênio, né? Tem que levar sangue para que treine. É um músculo muito grande. Então, se você trabalha sentado o dia inteiro, fica ali naquela posição que o seu glúteo, ele não faz nada. Ele fica o dia inteiro ali, ó, igual o bebê. Tirando aquele cochilo em cima da cadeira, sem precisar fazer nada, sem precisar fazer ação nenhuma, fica um glúteo inibido. Aí você vai treinar, se você chega e vai pra esteira e depois vai agachar, por exemplo, ou vai fazer elevação de quadril, você não sente nada. Mas eu tenho que sentir pro músculo desenvolver? Não necessariamente, porque músculo não tem sentimento, né? Eu senti. Mas você precisa perceber o seu músculo desenvolvendo. Se você tá na academia há 6, há 7, há 8 meses e tá tudo igual, alguma coisa está errada. E a coisa que pode estar errada é isso que eu tô acabando de te falar. Então, por isso que você precisa pré-ativar esse glúteo. Você precisa mandar um estímulo específico, isolado para esse glúteo antes do seu treino principal.
E um exercício que eu... E tem vários exercícios que você pode incluir. Um exercício que eu gosto muito é você deitar de lado. Então imagina assim, ó, eu tô deitadinha de lado e eu coloco um elástico, 2 dedos bem próximo do meu joelho, acima do joelho um pouquinho, 2 dedos, e eu faço uma abdução de quadril. Então, ou seja, eu faço esse movimento de conchinha. Quando eu faço esse movimento de conchinha, eu tô mandando um estímulo pro glúteo. Só o glúteo trabalha ali fazendo essa conchinha. Outro exercício que eu gosto, deitada, você vai fazer uma elevação de quadril no solo mesmo, só... Ô, Pro, mas quanto que eu preciso fazer? Gente, isso aqui é exercício preparatório. Isso aqui é exercício preparatório. É exercício pra você, ó, acordar o seu glúteo antes de você fazer o seu treino principal. Se você coloca esses exercícios preparatórios e manda, né, esse estímulo pro seu glúteo, você vai ver que seu glúteo vai desenvolver demais. Vai desenvolver. Vai ficar um glúteo bonito, um glúteo redondo, um glúteo empinado. Não vai ficar aquela pontinha de maracujá, aquela tristeza. A pessoa tá na academia, põe um biquíni e fala, mas eu tô treinando, não é possível. Não é possível, porque, uai, eu vou sair da academia, eu tô treinando e o glúteo tá aqui, essa tristeza. Então, se você colocar esses exercícios, você vai ver que vai mudar demais, demais. Seu glúteo vai se transformar se você coloca esses exercícios antes do seu treino de glúteo, tá? Aí, beleza, qual que é a ordem, né? Eu quero desenvolver meu glúteo. Qual que é a ordem que eu gosto de prescrever para as minhas alunas aqui dentro do Personal Online? A ordem é, primeiro, eu faço, como eu disse antes, essas mobilidades, essa preparação. Depois eu ativo esse glúteo, então eu mando exercícios ali ativadores do glúteo, onde que é esse da coxinha, ou deitada, faço abdução com a caneleira, ou na polia, né, a depender de onde que a pessoa treina. Você pode na polia também colocar ali uma carga baixa, gente. Quando a gente tá falando de exercícios preparatórios, não é pra você ir lá e colocar 50 quilos no negócio, não. É carga baixinha, só pra você mandar um estímulo pra ele e falar, viu? Daqui a pouco eu vou colocar carga alta em você. Então tô te preparando aqui. Porque na hora que eu for fazer esse exercício, eu quero que você seja o músculo principal a executar essa ação. E não posterior de coxa. E não posterior de coxa. E não adutores. Não, nenhum outro músculo. Eu quero que você seja o músculo. Ou aquelas mulheres que têm a coxa muito forte, o glúteo muito fraco. Aí vai fazer agachamento. Nossa, nunca senti nada, mas a coxa tá aqui. O treino é de glúteo, mas a coxa tá pegando fogo, né? Então, por isso que é importante mandar esses estímulos neurais pro músculo-alvo que você quer trabalhar. Isso, a gente tá falando de glúteo, mas se fosse um treino de ombro, seria a mesma coisa. Pros homens, se fosse um treino de peito, eu quero definir meu peito, que eu não treino, eu treino online, são poucos homens, eu treinava mais homens presencial, mas online eu não treino tantos homens, mas eu tenho os maridos das minhas alunas que treinam comigo. Então, é o que eu coloco lá no treino deles. Então, vai treinar peito, primeira coisa, eu estimulo ali um crucifixo, bem de boa, só pra mandar um estímulo neural pro peitoral, pra não ficar trabalhando muito tríceps, não ficar trabalhando muito o ombro. É dessa forma que eu gosto de preparar o músculo que eu vou trabalhar naquela sessão, ou seja, naquele dia de treino. Então, voltando a falar do glúteo, que é a nossa prioridade, então, quando a gente tá falando de glúteo, é isso. E um exercício que eu gosto muito de começar os treinos pra quem quer desenvolver glúteo é a elevação de quadril. E eu vou te explicar o porquê que eu gosto de começar por ela. Porque é assim, ó. Quando você faz a elevação de quadril, o maior estímulo daquele exercício é pro glúteo, que é você sentar, você senta lá na cadeira, põe a barra em cima da pelve e sobe a pelve, né? Sobe o seu quadril. Não sei se aconteceu com você ou não, mas tem gente que faz aquele exercício e sente a coxa. Tem gente que faz aquele exercício e fala, nossa, sai com o posterior doendo de lá, né? Do exercício. Por que isso acontece? Às vezes é posição errada dos pés ali que isso acontece, e às vezes é porque o posterior de coxa, ele rouba a ação do glúteo ali também naquela execução daquele exercício, né? Que ele também é um extensor de quadril, e aquele movimento é um exercício de extensor de quadril. Então, quando você faz isso, quando você vai para aquele exercício, tem muitas mulheres que sentem outros grupamentos musculares que não é o glúteo. Por isso que a gente tem que ter aquela preparação antes. Porque uma vez que você fez aqueles 2 exercícios preparatórios e você vai para elevação de quadril, você está mandando um estímulo ali direto para o seu glúteo, que é excelente, que é esse o objetivo daquele exercício. É você trabalhar e mandar bastante estímulo para o glúteo. E ele é um exercício porque como é que chama, gente? A distância dele ali, o ângulo do movimento, ele é curto.
É um exercício que você consegue colocar mais carga. Então não é um exercício, por exemplo, um afundo, que não dá pra fazer com 100 quilos, com 50 quilos, com 80 quilos. A elevação de quadril, você consegue colocar essa carga e desenvolver com uma carga mais alta. E lá na elevação de quadril é a mesma coisa. O que eu gosto de fazer ali? Ali também eu gosto de fazer as séries preparatórias e fazer pirâmide crescente para mandando estímulos neurais gradativos para o músculo. Então começa ali fazendo mais repetições, menos carga, vai aumentando a carga e vai diminuindo as repetições conforme a carga vai aumentando. Aí você pode estar assim, ai, mas sabe o que é? Eu não consigo aumentar a carga lá. Quando chega lá eu travo, a carga não vai. Ô meu povo, quando a gente tá falando de progressão de carga, ainda mais no primeiro exercício, não é pra você sair de 80 quilos e pôr 100 não, minha filha. Não é isso não. Se você fez lá, ó, colocou uma carga desafiadora pra você fazer de 12 a 15 repetições. Você vai lá e pega 2,5 kg de cada lado e coloca lá pra você executar, isso já é uma progressão de carga. Você já não tá fazendo mais igual. Você entendeu? Você já vai precisar, já são quase 5 quilos ali, você vai precisar de mais força pra você desenvolver. Então, progressão de carga é isso. Muita gente confunde progressão de carga com eu preciso pegar muito peso. Não, você não precisa pegar todos os pesos da academia. Você precisa ir progredindo aos pouquinhos. Cada série, passou uma série, fiz 15 repetições, beleza. Vou lá, pego mais 2 quilos, põe de cada lado, faço 12 repetições. Vou lá, pego outro pezinho, põe de cada lado, faço 10 repetições. Vou lá, pego outro pezinho, põe de cada lado, faço 8 repetições. Por quê? Quando você chegar no seu próximo exercício ali, que eu adoro, que é o afundo búlgaro, você já pode ali colocar, pega o seu glúteo, você já vai trabalhar muito ele, você vai perceber a diferença, o estímulo. Você sente mesmo a musculatura trabalhando quando você faz essa preparação e já vai para um exercício construtor, que é tipo um afundo búlgaro, que é um excelente exercício, um exercício que eu gosto demais para trabalhar glúteo. Aí uma vez que você... Então, por que eu tô explicando tudo isso? Você entendeu que por onde começar, a ordem dos exercícios, ela depende do que eu quero trabalhar? Então, assim, se eu quero trabalhar o meu glúteo, eu faço essa ordem. Se eu quero desenvolver mais o meu quadríceps, eu faço aquela ordem anterior. Ah, e é treino de superiores e eu quero melhorar minha postura e desenvolver minhas costas. E aí, como que eu faço? É só você pensar na mesma estratégia. É a mesma estratégia, meu povo. Então, muita gente se perde, muitas mulheres se frustram. Gente, eu converso com gente todos os dias aqui, que manda, que para nas academias. Keila, olha, cara, eu fico admirada de você gostar de academia, de você ficar falando de treino, de não sei o quê. Cara, porque pra mim não funciona, pra mim não dá certo, eu já tentei. Eu já entrei na academia mais de uma vez, eu não consigo ficar. Eu não tenho resultado, eu sinto um ambiente hostil, eu sinto que não é pra mim. Eu sinto que meu corpo não evolui. Eu tô na musculação há 1 ano e meu corpo não mudou, meu corpo não evoluiu. Por que isso acontece? Por causa dessas, são outras coisas também, mas uma das coisas é isso aqui. É você não preparar e ir treinar de qualquer jeito. Só achar que treinar é agachar, empurrar e puxar e tá tudo certo. Não, meu povo. Né? O treinamento, a gente precisa, como qualquer coisa na nossa vida, dedicar tempo, dedicar foco, ter paciência, né? Progredir, porque tem gente que chega, a pessoa acha que em 1 semana ela vai perder o que ela ficou 1 ano, 2, 5 anos comendo errado, nunca treinou na vida e quer resolver o problema em 1 semana. Gente, quem vende pra você que, eu vou pra academia, você vai emagrecer não sei o que em 7 dias. Ô, gente, no máximo que você vai fazer, a pessoa vai te desidratar, você vai perder água, vai tirar um pouco da inflamação e pronto. Porque não tem como, gordura não sai desse jeito. Se fosse assim, fácil desse jeito, por que a população tá todo mundo acima do peso? A grande maioria. Olha pro seu ciclo de amigos. Quantas pessoas que você convive? Olha pro ciclo dos seus amigos e olha quem realmente tá no peso. Que a gente fala assim, gente, essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa que ela tá acredito que tá num peso assim saudável. Né? Porque tem gente também que fica endeusando gordura. Porque eu sou assim mesmo. Porque é história, né? Se não tiver barriga, não tem história pra contar. Fica endeusando gordura. Gente, gordura, doenças coronárias, sabe? Tudo vem de excesso de gordura. A gente pode ter longevidade
A gente pode ter uma saúde melhor, a gente pode ter mais fôlego, a gente pode ter mais disposição, por a gente ter um baixo percentual de gordura. E eu não tô falando de você ficar esbelta. Eu não tô falando de você virar uma modelo. Eu não tô falando de você ficar neurótica, pousando pra revista. Não, tô falando de você não ter esse excesso de gordura a ponto de te gerar doenças. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando dessas pessoas que, eu preciso perder não sei quantos quilos porque eu quero. Não tô falando dessas mulheres. Tô falando de gente real, de pessoas reais. Você entendeu? De pessoa, vai comparar sua barriga com a barriga da Virgínia, porque não tem condição. Tô falando de pessoas reais que acordam cedo, que cuida de filho, que lava a calçada, que leva o cachorro passear, que tem que fazer o almoço correndo e tem dia que não dá tempo, tem que comer de uma banana com aveia ou uma banana só. Eu tô falando pra esse tipo de pessoa e com essas pessoas. Eu não tô falando aqui pra quem quer ser modelo de fisiculturismo, pra quem... Não tô falando nada disso. Não tô falando nada disso. Tô falando pra pessoas comuns, que quer uma vida normal, que só quer ter um corpo que gosta de olhar no espelho e falar, olha, tô feliz com o que eu cheguei, com o que eu construí. Então, ó, isso aqui, ó, eu tava com o meu corpo assim ano passado. Ó como que eu tô esse ano. Sabe, eu me dediquei, eu fui, eu treinei, eu levantei, eu fui ali, eu fiz a minha parte. Então eu tenho sim orgulho, sabe? Porque tem gente, quando a gente fala de emagrecimento, a pessoa acha que ela é aquele desespero, sabe? Não, mas eu preciso secar em 15 dias. A pessoa levou 30 anos engordando. Aí em 15 dias, não, porque eu preciso secar. Eu preciso mudar a minha vida. Né? Quer mudar tudo em uma semana. Não tem como, meu povo. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito, não. Ô, mas agora diz pra mim, né? Quais os benefícios que eu tenho de seguir essas ordens? Né? Essas ordens dos exercícios. Que realmente isso vale a pena ou não? Ó, primeiro, você vai conseguir ter mais resultado. Não ficar perdendo seu tempo precioso em academia fazendo exercício que não vai te levar a lugar nenhum. Porque eu penso que a gente vai na academia pra gente olhar pro nosso corpo e a gente gostar do que a gente vê. Né? E não só do que a gente vê. Sua amiga chegar e falar, nossa amiga, o que você fez? Tá magra, né? Passa a receitinha pra mim aí. Cara, você já passou por isso? Isso é muito bom. Você sabe que você tá motivando outras pessoas, que a sua vida tá fazendo diferença na vida de outros. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sabe? É muito bom as pessoas olhar pra você e ver o seu resultado. Saber que não é simples. Saber que você... Cara, você fez. Sabe? Você não ficou ali só comendo e reclamando. Você foi lá e fez. É muito bom a gente ver isso. Tem muita gente que... se acostuma, sabe? Fica contando as mesmas historinhas porque se acostuma com a gordura. Se acostuma com a falta de fôlego. Se acostuma de subir uma escada. Não, gente, você pode ter uma vida melhor se você conseguir baixar um percentual de gordura, se você conseguir ir pra academia bonitinho, de acordo com a sua rotina, nem que seja 3 vezes, nem que seja 4, tem umas que pode 5, maravilha, mas se não pode 5, vai 3, vai 2, vai o que você consegue. É melhor do que você não ir nenhuma. Você entendeu? É o que eu sempre falo com as minhas alunas aqui. Meu povo, eu sempre isso aqui, eu falando pra elas, não deu hoje? Beleza, cara. O que passou, passou. Agora daqui pra frente. Que dia que você vai? Que dia que você volta? Bora pra frente. Né? Vai ficar reclamando o leite que derramou? Então, meu povo, seguir essa ordem. Por que eu tô te falando tudo isso, né? Seguir essa ordem, manter essa ordem, vai te ajudar a acelerar o seu resultado. E você não vai ficar mais uma frustrada, falando que a academia não funciona, falando que não é pra você, falando que o professor não te ajuda. Que ninguém te apoia. Lá em casa não tem jeito, não. Meu marido só come bobagem. Olha, o objetivo é seu ou é dele? É seu ou é dele? Começa por você, mulher. Oxi, começa por você e transforma esse corpo. Porque na hora que você começar por você e você botar pra quebrar mesmo, o povo vem tudo perguntando. O que você fez? Passa a receita aí pra mim. Porra, com quem que você tá treinando? Você entendeu? Mas agora você fica só reclamando? Fazendo tudo errado? Não tem como, não vai ter resultado. Aí fica frustrada. Então, por isso que seguir essa ordem, ela é importante. Ela é importante pra você não perder tempo, pra você acelerar seu processo. Por quê? Quanto mais resultado você tem, mais você vai ficar motivada. Você não vai ficar aquela pessoa entra e sai, entra e sai, entra e sai na academia só pagando mensalidade. Não, se quer pagar mensalidade, faz um Pix na minha conta. Me manda um direct que fala, esse mês resolvi fazer o Pix pra você. E me dá esse Pix em vez de ficar pagando só pra academia.
Você entendeu, meu povo? Então, por isso que a gente tem que ter essa estrutura, seguir certinho, bonitinho, sabe? Levar em consideração o seu nível de treinamento, não ficar se comparando com as pessoas, que é outra coisa que muita gente faz. Se compara demais, tá ali na academia, acha que todo mundo, toda mulher que tá fazendo ali, ó, uma elevação de quadril com 200 quilos, você olha lá e fala, nu, eu quero fazer mais. Você foi lá e perguntou pra ela há quanto tempo que ela faz aquilo? Você perguntou pra ela quando ela começou, quando ela tava no seu nível, com quantos quilos ela fazia? Que isso é muito comum nós mulheres. A gente se compara demais com o outro, a gente se joga lá pra baixo e fala, tem condição um trem desse? Não, assim não vai, assim não tem jeito, né? Mas não, cada um tem um tempo, cada um tem um processo. E o corpo não é diferente, gente. O corpo é igual ao dinheiro, você não vai lá, por mais que o rendimento seja bom. Escuta aqui que a Pro vai falar pra você. Por mais que o rendimento seja bom, você não põe um dinheiro no banco hoje e amanhã você vai lá ver sua conta. Nossa, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Nossa, aumentou não sei quantos milhões. Isso não existe. Você tem que deixar ele lá e todo dia ele vai rendendo, todo dia ele vai rendendo, todo dia ele vai rendendo. No treinamento é a mesma coisa. Você começa devagarinho hoje, amanhã você coloca um pouquinho mais, aí na sexta você põe um pouquinho mais, aí na outra segunda você aumenta um pouquinho mais e depois você vai progredindo. O fato de você progredir, de você ver o seu resultado, é um fator para não deixar você desistir. Para não deixar você desistir. É bom demais quando a gente tá no processo e a gente tá vendo o resultado, né? Por que eu fico aqui, ó? É meu horário de almoço, eu tô aqui fazendo uma live, te ensinando aqui coisas que eu poderia estar aí cobrando para ensinar. Tô aqui te ensinando. Porque é bom demais. Quando vocês me mandam direct, responde nos meus stories e fala, Pro, olha, com as suas dicas eu melhorei isso. Sabe? Nossa, com as suas dicas eu gosto mais de treinar. Nossa, depois que eu comecei a te escutar, te seguir aqui, ó, eu já perdi tantos quilos. Sabe? É muito bom, é isso que me faz parar o que eu tô fazendo pra vir aqui. Porque eu sei que tá ajudando alguém e tá fazendo diferença. Sabe? Tem muita gente que não, que, isso aqui não faz diferença pra mim, eu já sei. E tá tudo bem se você já sabe, ótimo. Continua na sua jornada. Tem muita gente que tá começando e não sabe. E eu acho que a gente precisa ensinar isso pra quem ainda não sabe. Porque assim, a gente fazendo cada um, tipo eu fazendo minha parte, outro professor fazendo, todo mundo fazendo, a gente tem um mundo com menos gente depressiva, com menos gente insatisfeita, com menos gente mal-humorada, com menos gente doente, menos gente no porta de hospital. A gente vai ter menos, porque a gente sabe que treinamento físico não é só estético, é saúde mental, é saúde física, né? E para algumas pessoas é salvamento de casamento. Então, por isso que eu faço o que eu faço. Então, por isso que eu tô te explicando, contando isso, por quê? Pra você entender que quando a gente segue um caminho, quando a gente segue um processo, a gente tem resultado. E o resultado não deixa a gente desistir. O resultado não deixa a gente desistir. Olha a Ciara aí, ó. Muito válido pra mim que entrei há 2 meses. Gratidão, tamo junto, tá depois do fim. Porque é isso, meu povo. Pra quem já treina, eu treino. Sempre treinei desde os meus 17 anos, né? Sou professora há muitos anos, né? Já treinei muita gente presencial, já dei aula de tudo que vocês pensar. Então, pra mim é muito fácil exercício, porque faz parte da minha vida. Mas tem muita gente que recebe uma recomendação médica e fala assim, ó, você precisa treinar, a pessoa já entra em colapso. Meu Deus, não, treinar pra mim não dá. Não dá, academia é um ambiente que eu não gosto, treinar pra mim não dá. E isso é importante, sabe? É importante, então a gente fazer essas coisas que a gente vê resultado é importante. Tá bom? Olha lá, ó, a Vivi aí que é minha aluna. Estou na 4ª semana do treino com você e já estou vendo a diferença. Olha que bom, que coisa maravilhosa. Beleza, meu povo? Então, ó, era isso que eu queria falar com você hoje, pra você que aí treina e fica perdida, chega na academia e faz o primeiro exercício que vê. Não faça isso mais depois que você assistiu isso aqui, que você me acompanhou. Beleza? Entenda que a ordem dos exercícios, ela interfere sim no seu resultado. E você precisa seguir. Se você seguir o que a gente falou aqui hoje nessa live, tem certeza que você vai ter excelentes resultados. E pra quem tá vendo essa live depois gravada, conta aqui pra mim qual foi o maior insight que você teve, tá? E você que assistiu ao vivo,
foi caindo, entrando gente saindo ao vivo. Depois me manda um direct aí, conta qual foi o maior insight que você teve. Beleza? Mandem sugestões, eu quero saber mais sobre isso aqui que eu faço na academia. Está certo ou tá errado? Aí eu vou vir aqui conversar com vocês na hora do almoço. Tá bom? Toda terça, toda quinta, na hora do almoço, 12h às 7h, estaremos aqui falando sobre temas relevantes para te ajudar a ficar magra e com boa postura. Beleza, meu povo? Vou indo, um beijo para vocês, como sempre, é muito bom, é uma gratificação vir aqui ver vocês ao vivo, falar com você, te dar um croque ao vivo, é bom demais. Beleza? Um beijo, até mais, hein, gente?